A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria poder compartilhar a palavra de Deus com você. Com certeza você vai ser incendiado, você vai se encher de fé ao ouvir essa palavra. Estamos começando a ministrar o livro de Marcos e creio que Deus vai trazer muita fé para milagres, porque é um livro que mostra um Deus que faz milagre, que opera milagres, que tem um desejo de curar, de abençoar, de nos livrar de todo mal. Esse é o nosso Deus. Com certeza seu coração vai se aquecer com essas verdades espirituais, essas histórias fantásticas do Evangelho de Marcos, que vão, de fato, trazer muita fé aos nossos corações. Prepare-se para esses próximos dias, quando nós vamos ministrar essas verdades poderosas da palavra de Deus. Mas vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco, amém? Senhor, nós estamos aqui com a plena certeza de que o Senhor ouve a nossa oração. Plena certeza de que a palavra não volta vazia, antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi designada, ela foi liberada. E hoje a palavra da fé será liberada. E nós vamos ver milagres hoje no nosso meio. Ao ouvirmos a palavra, veremos os teus sinais acompanhando essa palavra, a palavra do Evangelho. Em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Nós sabemos que cada Evangelho tem uma ênfase e aponta para aspectos específicos de Jesus, não é? Então nós falamos do livro de Mateus durante todo o mês de setembro e ministramos acerca do Evangelho do Reino, do Rei Jesus. Jesus é mostrado ali no Evangelho de Mateus como um rei. No Evangelho de Marcos, ele é apresentado como um servo que está a serviço, que está fazendo uma missão. No Evangelho de Lucas, ele é apresentado como filho do homem. Então você vai ver várias características ali humanas no aspecto de Jesus. Mas lá no Evangelho de João, nós temos o aspecto de Jesus como o Filho de Deus. Ele é o Verbo, ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então, cada evangelho dá uma ênfase. E, nesse caso, o Evangelho de Marcos dá ênfase em Jesus como servo, como aquele que tem uma missão, a missão de trazer a cura, a missão de libertar aqueles que estão cativos. E você vai ver que o livro de Marcos foi escrito certamente por João Marcos, narrado por Pedro, que foi ali um discipulador de João Marcos. Por isso carrega esse nome de Marcos, né? Então ele se preocupa em mostrar um evangelho simples a respeito da obra de Jesus. E, diferentemente dos outros evangelhos, ele dá mais ênfase nas ações de Jesus, no que Jesus faz, do que os ensinamentos de Jesus. É claro que em um momento ou outro fala de algum ensinamento, mas a ênfase no livro de Marcos é mostrar um Deus que faz milagres. E aqui a gente vê que só no livro de Marcos é relatado 18 milagres de Jesus. Sei que nós já falamos de alguns no livro de Mateus, mas nós vamos falar de outros aqui, com certeza, para o seu coração se encher de fé, porque à medida que você ouve a palavra, um Jesus que cura, com certeza você vai ver a fé sendo gerada no seu coração e a cura vai acontecer enquanto nós ministramos aqui. Você vai recebendo a fé para milagres em nome do Senhor Jesus. Foi um evangelho escrito para os romanos e os romanos não se preocupavam com genealogia, por exemplo, né? Eles queriam saber quem era de fato esse Jesus, o que Jesus fez. E por isso que Marcos realmente é bem direto ao ponto para mostrar esse Jesus que faz milagres. Tanto é que você vê que nem se relata muitas expressões do judaísmo, porque a ênfase não era para falar para os judeus, o propósito era para falar para os gentios, para aqueles que não eram judeus. Tanto é que não aparece nenhuma vez a palavra lei, por exemplo, no Evangelho
de Marcos. Só uma curiosidade. Mas vamos ver então o que era esse evangelho. E já no capítulo 1 de Marcos, versículo 23, nós já vemos Jesus operando já o primeiro sinal ali. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por todas as circunvizinhanças da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Então aqui a gente já vê que Jesus veio e já expulsa o demônio. E ele já vem e mostra a sua autoridade. Então veja, onde a luz chega, as trevas têm que sair. Então você tem autoridade também. Foi dada por Jesus a nós. Em nome de Jesus, demônios são expulsos. As obras malignas são desfeitas. Então o livro de Marcos vem para mostrar isso. Que nós podemos nos posicionar no mundo espiritual. Você pode se posicionar no mundo espiritual. Você pode comandar contra as obras do inferno. Você pode mandar calar todo demônio que tenta trazer problemas para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, na vida dos seus filhos. Então Jesus já vem para mostrar isso, que ele é poderoso. Já no primeiro capítulo, já mostra logo o que Jesus é poderoso para fazer. E eu vou ler mais uma vez, nós lemos lá em Mateus, mas vou repetir aqui em Marcos, a cura ali da sogra de Pedro. A sogra de Pedro, de Simão, achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando a servi-los. Lá em Lucas diz que Jesus repreendeu aquela febre, porque era ação maligna, ação de demônios que tenta trazer enfermidades nas nossas vidas e nós podemos comandar contra todo o mal. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Uau! Então veja, Jesus então sai e ele, ali na verdade as pessoas vêm, porque eles começam a ver, a conhecer, a ficar sabendo que Jesus faz milagres. Então a cidade vem até Jesus. E aí Jesus cura toda sorte de doenças e também expulsa todo demônio que estava oprimindo aquelas vidas. Então veja, aqui mostra o coração de Deus. O coração de Jesus é para te curar. O coração de Jesus é para te libertar. O coração de Jesus, o desejo de Jesus é que você creia que Ele é poderoso para te curar hoje. Não sei qual a sua enfermidade, mas eu já quero declarar e profetizar a sua cura. Eu quero liberar uma palavra de cura para você agora mesmo. Receba a cura do Senhor. Porque se nós cremos e pregamos o Evangelho, que o Evangelho significa boas novas, e as boas novas de Cristo mostram um Jesus poderoso para curar e para expulsar todo demônio, então nós não aceitamos nenhum mal. Nós não aceitamos enfermidade em nossas vidas. Nós não aceitamos os ataques malignos nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. Nós cremos num Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que faz o extraordinário, um Deus que faz milagres. Eu creio nisso. E eu creio porque está escrito. E porque está escrito, nós declaramos, o mesmo Deus que fez milagres ontem é o mesmo Deus que faz milagres hoje. E é o mesmo Deus que vai continuar fazendo milagres. Então, por isso você pode receber o seu milagre pela fé. Você pode receber a sua cura pela fé agora mesmo.
Porque é isso que Jesus veio fazer. É isso que Jesus continua fazendo no nosso meio. Ele é um Deus que faz milagres. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então veja, Jesus pregava e Jesus curava. Jesus falava a palavra, depois Jesus vinha com as orações, vinha com as curas. Demônios eram expulsos. Por quê? Porque ele liberava primeiramente a palavra. Por isso que quando você ouve a palavra aqui, a fé é gerada. Lembra, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o que é a palavra de Cristo. Então quando você ouve de Cristo, a sua fé ela é ativada. E quando a sua fé é ativada, então milagres acontecem. Então, quando você está ouvindo aqui, você pode se apropriar da fé. Você pode se apropriar da cura. Você pode dizer que você já é curado. Você já pode tomar posse da sua cura em nome do Senhor Jesus. Versículo 39. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Bom, essa era a missão de Jesus. Jesus pregava, Jesus curava, Jesus libertava. Jesus pregava, Jesus curava e libertava. Então, isso é o poder de Jesus. Hoje, ele é o mesmo. Continua fazendo milagres hoje. E se você crer, com certeza você também vai receber. Aleluia. Mais pra frente, então, nós temos a história do leproso. Chega até Jesus, pergunta se queres, pode me curar. E Jesus falou: não, eu quero que você seja curado, né? E nós vemos que é o desejo de Jesus, de fato, nos curar. Aleluia. Não é que muitas vezes nós cremos que Deus pode, não é? Todos, na verdade, creem que Deus pode. O fato é, se Deus quer, então precisamos crer que Deus quer. Que Deus tem prazer em nos dar uma vida saudável, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Bom, e aí no capítulo 2, gostaria de contar uma história. Vocês já conhecem, na verdade, ler essa história com vocês e compartilhar, porque essa história é uma chave espiritual para muitos milagres. E aí que eu não vou falar só milagres de cura. O que eu vou falar agora tem a ver com aquilo que às vezes está paralisado nas nossas vidas. Às vezes tem coisas paralisadas nas nossas vidas que precisam de um milagre. Então, esse capítulo 2, esse texto, eu vou falar de um milagre, claro que Jesus fez, mas que você possa levar para a sua vida. Talvez tenha áreas bloqueadas por alguma situação, ou áreas paralisadas. Mas eu creio que hoje Deus pode destravar isso. Em nome de Jesus. Amém? Capítulo 2 de Marcos, versículo 1, diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciavam-lhe a palavra. Veja, então onde Jesus está, as pessoas estão indo atrás. Então por isso que a gente precisa crer na presença manifesta de Jesus de uma maneira muito maior, para que as pessoas sejam atraídas por essa glória, possam ser atraídos por essa presença poderosa de Jesus, e ali haja milagres, ali coisas acontecem. Então a sua célula tem que ser o lugar da presença de Jesus. O culto na sua igreja tem que ser o lugar da presença de Jesus. A sua casa tem que ser o lugar da presença de Jesus. Porque onde há presença, há milagres, há curas, há ensinamento, há instrução, a sabedoria, tantas coisas boas, a paz, a alegria, a vida, não é verdade? Em Cristo Jesus. Então alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele achava. E fazendo a abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Veja só, primeiro nós vemos aqui a fé desses amigos, de levar ali um paralítico. Chegou até Jesus, a casa onde Jesus estava,
não tinha nem como entrar, mas eles criam muito que Jesus poderia curá-lo e fazê-lo andar. Então eles tiveram a ideia dos céus, né, de abrir o telhado e descer ali o paralítico no lugar onde Jesus estava. Certamente um esforço enorme, né? Com certeza não foi nada fácil conduzir, subir aquele paralítico e descê-lo ali, né? O versículo 5 diz: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Eu fico pensando, né, naqueles amigos, fazendo aquele esforço todo. Primeiro levaram até a casa, não sei se era perto, mas talvez poderia ser longe. E eles estavam talvez cansados já. Chegaram lá, estava cheio. E aí então eles resolvem fazer algo mais pesado ainda. De então descer o paralítico pelo telhado. Então algo realmente cansativo. Eu penso que eles estavam ali, todos olhando para baixo, onde já estava ali o paralítico, amigo deles. E aí Jesus simplesmente diz: seus pecados estão perdoados. Eu fico pensando os amigos lá em cima. Mas esse esforço todo, apenas para ele ouvir: seus pecados estão perdoados. Não é com essa fé que a gente veio. É a fé para que ele possa se levantar. E olha o que o texto continua dizendo. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Olha a pergunta: dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Então, aqui é uma questão que Jesus pegou então os religiosos. E Jesus então faz uma pergunta simples: o que é mais fácil, dizer ou fazer com que um paralítico ande? Então, certamente, na cabeça deles, mais fácil dizer do que ver literalmente poder acontecendo e alguém que não anda poder agora voltar a andar. Entende? Vou dar um outro exemplo, talvez fique mais claro para você. Imagina só, alguém está aí com a dívida de 1 milhão. E aí, então, você juntou na sua vida 1 milhão, né? E aí, então, ele chega justamente nesse momento para você e fala: olha, eu tô uma dívida impagável, é de 1 milhão, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma ajuda, eu não sei mais o que fazer. O que é mais fácil? Você dizer: ô, meu irmão, eu compadeço tanto com você, até chorar com ele você vai chorar, e falar: vamos orar, Deus te abençoe, Deus vai fazer um milagre na sua vida. É mais fácil fazer isso ou você tirar o dinheiro do seu bolso, 1 milhão, e dar para ele? Então, com certeza, dizer aparentemente é mais fácil, não é verdade? Mas, na verdade, esses religiosos não tinham noção da realidade, da verdade que é dizer para aquela pessoa que os seus pecados estavam perdoados. Às vezes as pessoas, elas desprezam essa simples fala de que seus pecados estão perdoados. Mas se elas soubessem o poder que é, ou o preço também que foi pago, para que eles pudessem ser perdoados, talvez dariam mais valor. E a vida deles seria realmente transformada. Mas vamos ver o que aconteceu nessa história. Versículo 10, capítulo 2 de Marcos. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito,
retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. E aí eu digo algo muito importante aqui para você, em que com certeza pode ser um destravar para a sua vida, para as coisas que estão acontecendo na sua vida, para as coisas que talvez não estão acontecendo na sua vida, possa ser então um destravar. Por que Jesus primeiramente disse que os seus pecados estão perdoados? É fato que Jesus já tinha dito, vendo-lhes a fé. Talvez vendo-lhes a fé, aquela fé era a fé dos amigos. Talvez não era a fé ainda daquele paralítico. Porque talvez aquele paralítico estava naquela situação e a nossa tendência é assim, quando nós estamos passando por uma situação muito ruim, nós já nos questionamos: qual é o meu pecado? Onde eu pequei? Qual é o meu erro? Onde está a minha brecha? É verdade ou não é? Então, quando nós estamos numa situação difícil, quando nós estamos numa situação diferente, às vezes, de outras pessoas, quando nós estamos aparentemente sofrendo mais do que outros, a nossa tendência é, então, tomarmos a culpa e a condenação para dentro de nós e aceitarmos aquela condição como uma disciplina de Deus, como se aquilo ali é fruto do meu pecado. Eu estou nessa situação paralisada porque eu pequei. Eu agi de maneira errada. Eu fiz o que não devia. Eu estou nessa situação porque eu realmente sou um pecador miserável. Realmente é isso que eu mereço. Então quem está em condições assim, ele já está numa condição debilitada. E quem está cheio de culpa e de condenação e que aceita aquela situação como fruto do seu erro, como consequência do seu erro, ele não tem fé para milagres. Como que eu posso falar para alguém ter fé para milagres se meu coração está cheio de culpa e cheio de condenação? Vocês estão me entendendo? Onde eu quero chegar? Por que Jesus, então, precisava falar primeiro que os seus pecados estavam perdoados? Sabe por quê? Porque certamente aquele paralítico carregava ali no seu coração um fardo, um peso de culpa e de condenação. Sentia-se acusado, sentia inferiorizado, não tinha fé para crer que ele andaria. Porque quem não tem fé que foi perdoado, não vai ter fé para que outras coisas aconteçam. Então, tudo na vida começa a partir de que você crê que já foi perdoado. Quando você entende o poder do perdão, quando você crê no perdão, não é que você merece o perdão, é crer que ele foi te dado de graça, que foi liberado sobre a sua vida, você tem fé para outras coisas. Veja, se o mais importante Jesus já fez, se o maior de todas as coisas ele já fez, me livrou da condenação eterna, por perdoando os meus pecados, o que é uma cura? O que é um documento? Aqui, para aqueles que estão aqui nos Estados Unidos, o que é uma casa? O que é um trabalho? O que é um sustento? O que é uma porta aberta no ministério? O que é para Deus? Sendo que o maior ele já fez. Então quando você crê no maior, quando você crê que já foi perdoado, então a fé é liberada. Então a fé é liberada para as coisas maiores, para outras coisas. Na verdade, para aquilo que você está passando. Para aquelas paralisias, para áreas que talvez não rompem, para coisas que às vezes não estão acontecendo, para as coisas que talvez estão paralisadas há muito tempo. Mas eu quero te dizer, você é perdoado. Hoje eu vim trazer uma palavra de esperança para você. Hoje eu vim aqui dizer que você já está completamente perdoado. Você pode tomar o seu leito e você pode andar. Você pode andar, você pode sair dessa paralisia, seja em qualquer área da sua vida, você pode em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus.
essa palavra, essa história só está aqui para revelar que quando nós cremos que fomos perdoados, temos a fé para andarmos no sobrenatural. Temos a fé para crer que Deus pode e quer e vai fazer na minha vida, na minha história, em nome de Jesus. Hoje eu estou aqui para que a sua fé seja levantada, para que a sua fé seja aquecida, seja ativada hoje em nome de Jesus. Mas primeiramente eu tenho que dizer para você, você já foi perdoado. Você já foi perdoado. Os seus pecados já estão perdoados. Por causa da cruz de Cristo. Por causa daquilo que Ele fez na cruz por você. Você agora recebe o perdão. E quando você crê que já foi perdoado, então a fé para outras coisas também brotam. É gerada. E algo acontece em nome do Senhor Jesus. E essa palavra que eu vim deixar para você hoje. Você foi perdoado. Você agora pode crer que não há mais paralisia na sua vida. Não tem mais nada que vai parar o que Deus quer, pode e vai fazer na sua vida, na sua história. Se você crer, dê um amém bem alto aí onde você está. Aleluia. Aleluia. Amém, amém, amém. Glória a Jesus. Deixa eu orar por você. Deixa eu liberar mais palavras de vida e de fé ao seu coração. Pai, nessa hora, eu quero agradecer a cada um que está aqui, ouvindo a palavra de Deus. Eu oro para que o Senhor possa fazer o sobrenatural hoje. Mas que haja primeiramente a revelação e a fé naquilo que o Senhor já fez naquela cruz, nos perdoando os nossos pecados. Para que sejamos livres de toda paralisia, seja ela em qualquer área. Nós declaramos que hoje nós levantamos e andamos. Hoje não mais ficamos paralisados. Hoje não mais ficamos impedidos de avançar, mas pelo contrário, nós nos levantamos em fé, na plena certeza de que o Senhor nos ouve, na plena certeza de que o Senhor faz, porque nós já fomos perdoados, porque nós já fomos livres de toda culpa e de condenação, e que o Senhor tem coisas boas para nós, e assim como o Senhor se revela nos evangelhos, mostrando um Deus que sara, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que livra da paralisia que eles estão paralisados, o Senhor faz o mesmo hoje. Hoje é o dia da nossa cura, hoje é o dia do nosso milagre, hoje é o dia de nos levantarmos em fé para rompermos com todas as barreiras, todas as cadeias que tentam nos impedir de avançar, porque nós cremos que o Senhor é por nós, porque cremos que o Senhor vai à nossa frente, abrindo caminhos e portas, fazendo o extraordinário. Por isso, em nome de Jesus, eu abençoo os meus irmãos, e eu creio, e eu declaro, e eu profetizo, em o nome de Jesus, que eles experimentarão da abundância do Senhor, eles verão milagres poderosos do Senhor, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Não importa o nosso passado, o que importa é que nós já fomos perdoados e nós podemos olhar para frente e temos a esperança de coisas boas que estão por vir nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Amém, amém, aleluia. Glória a Deus, irmãos. Como a fé é gerada quando você crê. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde abundou ali a condenação e a culpa, o Senhor faz o milagre e nos livra de todo mal e nos leva a uma vida vitoriosa, que é o que Deus tem para mim, é o que Deus tem para você, é o que Deus tem para a sua família, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus, que bênção poder compartilhar a palavra com você. Todos esses dias tem sido para mim um tempo tão precioso. Não sei quanto a você, mas para mim tem sido muito bom, porque todos os dias eu tenho compartilhado a palavra e com certeza eu também ouço a palavra, medito na palavra e sou também edificado. Aleluia! Continua orando por mim, pela minha casa, pela minha família. Sempre nós precisamos da sua oração, contamos com o seu apoio espiritual, para que a gente possa sempre ter uma palavra viva queimando no nosso coração para marcar a sua vida em nome do Senhor Jesus, amém? E não deixe, claro, de compartilhar, né? Ontem nós ministramos uma palavra muito poderosa,
Eu pedi para que vocês compartilhassem. Se você não ouviu, ouça a palavra de ontem. O poder aí do Evangelho, realmente, essa é a nossa vida, é o Evangelho. E nós falamos do Evangelho ontem, né? Mas hoje nós falamos do perdão, que nos tira toda paralisia espiritual. Em nome de Jesus. E somos livres para vivermos uma vida vitoriosa. Em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, irmãos, pelas palavras aqui de fé e de bênção sobre a minha vida, minha casa. Aleluia. Amo vocês, estamos juntos. E amanhã estaremos de volta. Se Deus quiser, vai ser uma grande bênção. Deus abençoe.